Você sabe identificar os sinais que o seu cliente dá, indicando que ele está propenso a fechar o negócio? E esse é um sinal que a gente chama de sinal de fechamento de vendas. Será que são somente os sinais não verbais, como tradicionalmente nós conhecemos? Eu vou ensinar para vocês nesse vídeo alguns sinais que o seu cliente dá, indicando que você pode prosseguir para o fechamento de vendas. Vem comigo! O fechamento de vendas é um dos momentos mais esperados da negociação. Afinal de contas, quem não vai para uma negociação com uma expectativa de fechar o negócio ou com desejo de fechar o negócio? É um momento muito tenso que muitos negociadores hesitam em fazer ou têm dificuldades em fazer. Normalmente a ansiedade ela toma conta, normalmente esse momento do fechamento ele vem precedido por objeções e nem sempre nós estamos preparados para aquelas objeções. Em alguns casos, esse fechamento de vendas ele acontece durante uma intensa negociação de preços. Às vezes uma queda de braços ali de preços com propostas bastante competitivas dentro da mesa de negociação. Mas quais os sinais que o cliente emite que nós devemos levar em consideração e que vão nos ajudar tanto do ponto de vista do aspecto emocional, de manter as emoções sob controle, quanto também vão nos indicar se a gente já deve ou não usar uma das técnicas, uma das táticas para prosseguir e fazer o fechamento de vendas. Vou citar alguns aqui para vocês. O primeiro deles é a qualidade nas respostas. Quando os clientes estão propensos a prosseguir, a fazer o fechamento de vendas, a concluir a negociação, eles nos dão respostas com qualidade. Eles nos trazem informações valiosas, importantes, e geralmente essas respostas, elas são um pouco mais extensas. Elas são respostas com mais detalhes, em detrimento daquela resposta de um sim ou de um não, ou de uma palavra específica, aquela resposta fechada. Primeiro ponto que a gente deve observar é a qualidade das respostas. Isso indica tanto a aceitação e a propensão e a abertura do seu cliente para com o processo de negociação, quanto também indica a propensão a prosseguir para o fechamento. Uma segunda dica que eu dou para vocês, os clientes, quando eles fazem perguntas lá do uso, da aplicação, do resultado, ou seja, no pós-negociação, isso significa que ele está propenso ao fechamento e está num processo de aceitação da sua ideia, da sua proposta, da sua oferta comercial. Então, por exemplo, quando ele pergunta se esse produto pode ser utilizado com aquele outro, ou se ele pergunta se esse produto não vai causar X problemas no processo comercial, ou se ele pergunta, por exemplo, caso aconteça alguma coisa, como é o suporte que a sua empresa vai dar, vai oferecer. São todas perguntas, observem, que jogam a negociação para o depois, para a negociação já concretizada, ou seja, o desenvolver do acompanhamento e do processo de entrega do produto, do serviço, aplicação e etc. Então, essas perguntas no pós-negociação, elas são indicativos muito importantes e que indicam ali, sim, a aceitação da proposta e pode ser um sinal importante para você conduzir a negociação ao fechamento da venda. Outro indício que o cliente nos dá, ele reexamina informações, refaz cálculos, ele olha com mais detalhe por uma segunda vez na proposta ou nas condições comerciais ou até mesmo nas informações técnicas do seu produto ou do seu serviço. Então toda vez que ele refizer um cálculo, toda vez que ele buscar mais informações, pegar mais detalhes, fazer esse processo de revisão, ele também é um indicativo muito importante do fechamento de vendas. Um quarto indicativo importante do fechamento de vendas é quando, por exemplo, o cliente está com um caderno ou ele está com uma proposta aberta em cima da mesa e ele fecha a proposta. Então significa que ele já discutiu aquilo que ele tinha. Isso é um sinal muito importante, inconsciente que o cliente nos dá, significa que ele já discutiu aquilo que ele precisava discutir. Então já é espaço para a gente propor o fechamento ou partir a negociação para o fechamento.
Inclusive você, enquanto negociadora, você pode utilizar essa tática quando você vê que a negociação está se prolongando por muito tempo. Ainda como quinta dica que eu dou para vocês é a questão dos elogios. Quando o cliente elogia o seu produto, elogia o seu serviço, mas não aquele elogio por elogiar, não aquele elogio porque simplesmente ele gostou, aquele elogio que vem com um cunho de gostaria muito de ter esse produto, esse serviço, essa empresa como parceira aqui comigo. Esse tipo de elogio, ele nos indica que a gente pode ou tem espaço para o fechamento ou para propor, tentar um fechamento. E a gente não pode esquecer dos famigerosos e importantíssimos sinais não verbais que o seu cliente nos dá, indicando que ele pode fazer um fechamento, indicando que nós podemos fazer um fechamento. Então, uma testa relaxada, um sorriso no olho, um sorriso nos olhares, no rosto de uma forma geral, o olho no olho indicando que está com aceitação, que está em conexão, que está em rapport junto com vocês. Quando os ombros estão mais relaxados, uma postura um pouco mais tranquila por parte do cliente, também é indício de aceitação. Quando o cliente está com o encosto na cadeira, com as costas no encosto na cadeira, por exemplo, e ele se projeta para frente. Tudo isso são gestos que espelham, que indicam, e você também pode utilizá-los da mesma forma, que você pode ou está propenso ao fechamento da negociação. O que é importante neste bate-papo? O importante é você observar e entender os comportamentos do seu cliente e falar o seguinte: o que esse gesto, o que essa resposta, o que esta ação do cliente significa no contexto da negociação? Será que eu já resolvi as objeções? Será que não tem nenhum ponto importante ainda a ser abordado? Quando eu sinto que tem esse espaço, eu posso prosseguir com a negociação para o fechamento. Não se esqueça, a qualquer momento é momento para você propor o fechamento de uma negociação, conquanto que o seu cliente esteja aberto e propenso. Faz isso e não se esqueça, negocie para valer.